A China não é para amadores. Sem dúvida, o Ocidente enxerga a China com os seus próprios olhos. É aquela coisa de medir os outros com a própria régua. Se você está curioso sobre a visita do Macron na China e as observações que eu vou fazer, acompanhe esse vídeo até o final. Antes de mais nada, bem-vindo aqui ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e vamos comentar sobre a recente visita do Macron em 3 dias à China. A China, de fato, ela não é para amadores. A visão que muitas vezes se tem da China vem de uma visão ocidental que construiu o Oriente. O Said coloca muito bem isso no livro Orientalismo, como o Ocidente construiu uma imagem do que é o Oriente. Então nós imaginamos a China conforme aquilo que nos convém. E eu espero que o Macron tenha lido esse livro, que é um livro de alguns anos atrás do Henry Kissinger, na China, onde o Henry Kissinger detalha todo o processo de aproximação com a China, ali no início dos anos 70, entre 71 e 72, onde ele fez 2 visitas secretas em meio à Guerra do Vietnã, disfarçando e indo à China, encontrando com Mao Zedong. E eu vou comentar isso no vídeo. Então vamos aqui algumas coisas do simbólico chinês. E aí eu vou entrar na visita do Macron. Então temos aqui, primeiro ponto. Só nós no Ocidente chamamos de China. Eles se denominam Zungu. Vejam o ideograma com esse quadradinho e essa barrinha, parece uma lança. Isso significa o Império do Meio. O Império do Meio. E depois que deixou de ser Império, País Central. Por isso que o ideograma ele muda, né? Atualmente é o País Central. Então, esse é o primeiro ponto. Como que a China enxerga o resto do mundo? É o País Central. O que está além da fronteira da China? Os bárbaros. Os bárbaros. Lembrando de tudo que a China desenvolveu e inventou, e foi o Marco Polo que foi até lá para construir a Rota da Seda, certo? Então não vamos desmerecer, tá, o chinês. Esse outro livro aqui, 1421, quando a China chegou à América. É verdade, documentado, hein? Documentado. Quando a China, com gigantescos navios, chegou à América. Como ele não encontrou nada de muito interessante, eles destruíram os navios e só documentaram aquilo. Ele falou assim, não tem nada muito interessante fora aqui do grande Zungu, certo? 1421. Então, indo aqui novamente para a análise. Olha só, essa aqui é uma foto tirada pelo fotógrafo oficial do Mao Zedong, num dos encontros do Kissinger. Veja, o Mao Zedong, ele era um professor e é considerado na China o grande timoneiro. Então, quando essa foto foi divulgada em toda a China, e os Estados Unidos eram considerados o grande diabo desde 1949, o maior inimigo da China, por causa da guerra de 45 a 49, e aí quando se instala a República Popular da China, os Estados Unidos são considerados o maior inimigo da China. E em 72 eles estão se aproximando para fazer um grande acordo comercial, para a tristeza dos russos. Essa foto foi divulgada com a seguinte ideia. Veja, o grande timoneiro, ele está amestrando o bárbaro. O bárbaro pode ser amestrado. Então veja o dedinho do Mao Zedong. Então essa foi o simbólico que foi colocado. Veja então a ideia, né,
que está na cabeça ali, né, no imaginário realmente chinês. Se você se colocar como o povo chinês, o país do meio, os bárbaros estão ao redor do Zungu. E aí vem um bárbaro querendo fazer negócio conosco, então nós vamos. E aí existe no imaginário. Olha aqui, o Li Hongzhang, o maior embaixador chinês no século XIX, da etnia Manchu, olha que vinha da Manchúria, então ele é Manchu, e ele que negociou, inclusive, o fim da Guerra do Ópio, quando os ingleses impuseram tudo aquilo e tal, né, para os chineses, à força. E aí ele negocia o fim da guerra, e é documentado que quando ele pegou a pena para assinar o acordo, ele devolve a pena ali para o repositório ali, causou toda aquela tensão naqueles embaixadores, naquele pessoal que estava ali, e ele, se dirigindo ao enviado inglês, ele diz: me disseram que isso que vocês vendem aqui é proibido no seu país. Ele estava falando do ópio. Ele estava falando do ópio. Se vocês proíbem, é porque faz mal. Por outro lado, o que nós vendemos ao seu país é porcelana, chá e seda. E eu acho que nenhum dos três faz mal a ninguém. E olhando fixamente para o embaixador ali, em inglês, ele pegou novamente a pena e assinou. Vocês vejam o simbólico do chinês. Ele estava assinando aquele acordo, sabendo que era uma coisa injusta, mas ele mandou o recado. Eu sei o que vocês estão tentando fazer aqui com o meu país, vendendo isso, que nem no seu país você permite que seja comercializado, mas você vem vender aqui no meu país. Você acha que o Xi Jinping não conhece essa história? Olha aqui, ó. Esse aqui é o Lee, junto com o Ulysses Grant, o presidente americano, que foi até o Japão. Os americanos já estavam espoliando o Japão na mesma época, dado que os ingleses estavam espoliando o chinês, o americano foi lá espoliar o japonês. E na volta ele passou ali, né, pela China para fazer, olha, não ataque os nossos navios e tal, vamos na boa e tal. Então isso aqui. Então nós temos esse simbolismo. E aí quando o Macron vai até ali, faz toda aquela, leva 50 dos maiores empresários franceses para a China, né, procurando aquela aproximação. Mas eu vou ler aqui uma frase interessante para vocês. Ao se relacionar com estrangeiros, sua conduta e seu procedimento não devem ser excessivamente altivos. E deveis exibir uma aparência ligeiramente vaga e casual. Deixai que os seus insultos, dissimulações e desprezo, por tudo, pareçam ser compreendidos por vós. Mas, ao mesmo tempo, parecendo não ter sido compreendidos, pois deveis parecer um pouco estúpido. Quem disse essas frases? Confúcio. É claro que o Xi Jinping conhece essas frases, apesar dele não ser um adorador de Confúcio, porque os comunistas acham Confúcio um tanto quanto antiquado para a história da China. Mas ele conhece essa história. Então ele usa, certamente o Xi Jinping usou os 5 chamariz. Deixe o cara maravilhado, trate muito bem, leve para tomar chá, visite e tal. Ele vai fazer negócio com você? Ele vai aceitar que você pressione a Rússia? Com certeza não. Mas essa é a maneira do chinês tratar aquele que vem de fora da China. Ele vai te tratar muito bem, vai te recepcionar, vai te deixar tal, muitos sorrisos, e o ocidental vai achar, poxa, eu já convenci o Xi Jinping do que eu quero. Não, lê do engano. Não é assim. Ele vai usar os 5 chamariz. Crie um ar assim que corrompa o bárbaro pelos olhos, pela boca, pelos sentidos e tal, e não realmente faça o que ele quer. Então, olha aqui,
Na imagem, né, o Xi Jinping com o Macron, todo ali feliz e tal, e a Ursula von der Leyen, que foi ali, né, infiltrada, foi junto nessa missão como a presidente ali da União Europeia, que foi totalmente desprezada pelo governo do Xi Jinping. Ele atendeu e tal, colocou um funcionário de segundo escalão para atendê-la, ela entrou ali para uma ala lateral ali do edifício, né, e foi recebida assim, foi colocada ali no limbo. Por quê? Porque ela é considerada na China simplesmente o gnomo dos americanos contra a China. Semanas atrás, ela fez várias declarações contra o Xi Jinping e a própria China. E aí ela vai até lá achando que o chinês esqueceu disso. Então, isso também é o simbólico chinês de como que ela foi tratada, né? Foi tratada realmente como, sabe, uma coisa irrelevante. É um sinal, não é uma coisa pessoal contra ela, não é uma coisa pessoal contra ela. É uma coisa contra a União Europeia. Assim, olha, vocês realmente, né, se colocam no seu devido lugar, né? E aí, né? Então ela é considerada como o policial mau, o policial o bad cop que age a mando dos Estados Unidos. Essa é a visão dentro da China, né? E aí o Xi Jinping chama o Macron para tomar um chá, como eu disse para vocês, né? Ele trata muito bem e tal. Essa questão do Xi Jinping chamando, não é exatamente essa foto, porque ele está ali na propriedade dele onde está, mas aqui também é uma foto semelhante, dele tomando um chá, é no simbólico do chinês exatamente com Mao Zedong com o Henry Kissinger. Ele está amestrando o bárbaro. O bárbaro veio até nós vamos atendê-lo muito bem, vamos tratá-lo muito bem e provavelmente ele vai ter que respeitar o Zungo, né? O país do centro, né? Então, é o que fica para vocês. Agradeço para quem assistiu o vídeo até o final. Aproveito mais uma vez, se inscreva aqui no Modernidade Ciência, coloque ali o sininho para receber os próximos vídeos e vamos acompanhar o simbolismo chinês dos próximos meses, o que eles querem demonstrar com a nova parceria com a Rússia e com a Índia, formando um grande eixo ali, se contrapondo à hegemonia americana. Vamos de fato acompanhar.